Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui, eu e André, hoje para falar de um assunto que também está sempre presente na nossa vida que trabalha com áreas contaminadas, na verdade, vários outros temas de meio ambiente também, que é a ação civil pública e os TACs, né, os termos de ajustamento de conduta. A gente vai começar então pela ação civil pública. O André vai explicar o que é, por que a gente escuta falar o tempo inteiro, por que é o Ministério Público que propõe uma ação civil pública, quem é que propõe, quem é que aceita, quem é que julga, quem é o réu. E o André vai explicar isso tudo direitinho pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos direto aos fatos, né, Camila? O que é uma ação civil pública, né? Uma ação civil pública, como o próprio nome está dizendo, né, é uma ação que vai tratar de uma responsabilidade de natureza civil. Como nós vimos nos vídeos anteriores, nós temos 3 espécies de responsabilidade. Na ação civil pública, o próprio nome está a dizer, né, nós estamos aqui tratando de uma responsabilidade civil. E por que ela é uma ação de responsabilidade civil pública? Porque o bem jurídico que está sendo discutido ali naquela ação, ele é um bem jurídico que a gente chama de natureza difusa ou natureza coletiva. O bem jurídico de natureza difusa, como exemplo, o meio ambiente ele é sempre usado. A lei fala um bem de natureza transindividual, mas essa palavra é uma palavra muito difícil aqui para a gente que não é da área do direito, né, entendê-la. Mas, assim, pensa que bem de natureza transindividual é um bem que não é seu, de sua propriedade exclusiva, mas que você tem interesse na proteção daquele bem jurídico. Né? Pensa, por exemplo, no ar. As condições, né, do ar, né, não é de minha propriedade, ou de propriedade da Camila, nem de propriedade de nenhum de nós, mas é de interesse de toda uma coletividade. Então, é um bem que não é de ninguém, mas é de todo mundo ao mesmo tempo. E por que ele é difuso? Porque existe uma situação de fato, né? Pessoas que moram em determinado lugar, as pessoas de uma cidade que respiram aquele determinado ar, que liga aquele bem, que vincula aquele bem aos fatos que estão sendo discutidos em juízo. Já o bem de natureza coletiva é a mesma coisa. São bens de natureza transindividual, ou seja, não é de propriedade de um, mas é de uma coletividade de pessoas. Essas pessoas estão ligadas ao bem por uma relação jurídica base, por um contrato, por uma relação de consumo. Por exemplo, pessoas que compraram uma determinada marca de automóvel e que foi submetida a um recall, por exemplo. Né? Essas pessoas são determináveis e elas estão ligadas por um vínculo, é a compra do automóvel. Quando você discute direitos vinculados a bens de interesse difuso ou de interesse coletivo, você usa um instrumento processual que se chama ação civil pública, tá bom? Certo. Aí, minha dúvida, você ainda quer completar? Porque eu já ia perguntar quem propõe e por que, no caso, é o Ministério Público que propõe. Quer dizer, ou se é só ele que pode propor. Não é só o Ministério Público que pode propor. Em matéria ambiental, normalmente o Ministério Público está sempre propondo as ações civis públicas. É um instrumento processual que tem uma lei, a Lei 7347, de 85, que regula a ação civil pública. Na Lei 7347, você vai ter ali o rol, o elenco de pessoas que são responsáveis por que a gente chama de legitimados à propositura da ação. O Ministério Público é uma dessas pessoas, mas existem também, por exemplo, né, partidos políticos, associações de classe, defensoria pública, né, o próprio Ministério Público, que em matéria ambiental é o mais atuante. Mas em matéria de consumidor, por exemplo, é muito comum ações civis públicas ajuizadas por associações de defesa do interesse do consumidor, ajuizarem ações que visam a discutir bens de interesse difuso ou de interesse coletivo
em matéria de consumidor. Eu entendi, são entidades que vão representar interesses, como você disse, difusos e coletivos. O Ministério Público faz do meio ambiente porque é o que mais está na linha de frente para defender esses interesses de todos nós. Vocês lembram, né, gente? Constituição Federal, bem de uso comum de todos.